a Assembleia domingo que vem, que vai ser daquela forma rapidinha, mas a gente pede que o pessoal chegue em tempo, assinar a presença e já colocar a cédulazinha na sacolinha, salva, e depois ver o resultado. Nós só precisamos avisar, que não lembrei de avisar no ano passado, nós já temos candidato único, novamente, foi com muita gratidão, agradece a pessoa que aceitou concorrer, a pessoa do Global, nós agradecemos a disposição dele e nós também sentimos a necessidade de ter mais reuniões do Conselho, especificamente para ter mais preparo. E nessas reuniões a gente convoca mais pessoas até para o pastor poder dar os ensinos também, que precisamos preparar um pouco melhor a nossa igreja para tomar frente ao trabalho. Mas nós temos então este candidato único para concorrer. E nisso, então, fazendo lembrar que não é apenas 50% mais um, mas quando se trata de candidato único, ele precisa obter 75%. Então a gente convoca a igreja para dar o seu voto, seja favorável ou não, mas que haja esta eleição. Nós desejamos um culto muito abençoado a todos. Amém. Irmãos, sejam todos muito bem-vindos para o culto em louvor e adoração ao nosso Deus. Sempre nós temos no culto motivos e motivos de gratidão a Deus. De fato, Deus é nosso benfeitor. Ele nos dirige, sustenta, Ele se revela a nós como um Deus de provisão e Ele cuida do seu povo de maneira indescritível. Como Deus é bom. E hoje nós estamos comemorando, é o dia dos professores, os professores, os nossos parabéns, tanto aqueles que ensinam nas escolas, no ensino convencional, os professores de educação cristã, a todos os nossos parabéns por tantos esforços no sentido de estarem direcionando os alunos, aqueles que buscam o entendimento, a maturidade através da educação, e estão certamente direcionando também para Deus nesta formação através do ensino. Os nossos parabéns aos professores. Nós vamos adorar a Deus neste momento do culto, em louvor, e eu convido a igreja a pôr-se em pé para orar uma oração silenciosa, individual, oração de adoração a Deus. Louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom, cantai louvores ao seu nome, porque é agradável. Irmãos, a graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Cantemos a Ti, ó Deus, o hino de número 118 do Inário. Senhor.
Nosso Deus, ó Pai Celestial, Deus Criador, Deus Redentor, Deus Consolador, na Tua presença nos colocamos amanhã de mais um dia especial, é o dia do Senhor. Somos agradecidos porque o Senhor viabilizou-nos a oportunidade para a adoração neste dia do Senhor. E neste exercício devocional, queremos aprender mais acerca da Tua vontade. Assim nos colocamos na Tua presença, afirmando mais a nossa fé, a nossa confiança em Ti, pois confessamos crer no Teu amor, no Teu poder, nas Tuas intenções, o Teu propósito eterno para conosco. Somos agradecidos porque o Senhor nos constituiu igreja, povo separado, povo redimido por Cristo Jesus, o Teu Filho unigênito. Somos agradecidos porque o Senhor nos salvou e mais, o Senhor imprime em nossas mentes, em nossos corações, a certeza desta salvação bendita, a Tua salvação. Somos agradecidos porque assim nos encontramos na Tua presença. Somos de fato imperfeitos, mas nós o adoramos na mediação de Cristo, o nosso Senhor e Salvador, e pedimos então ao Pai, esteja conduzindo o Senhor mesmo de forma graciosa este culto, em todas as suas partes, para que seja um culto ao objetivar tão somente a Tua glória, e seja um culto para a nossa edificação espiritual. Atenda assim as nossas súplicas, receba o nosso louvor, pois fazemos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ouvir a leitura da Palavra de Deus no Salmo 127. Salmo 127. Quando todo o trabalho é inútil, a não ser que o Eterno edifique a casa, trabalhando em vão os que desejam construí-la. Se o Senhor não proteger a cidade, inútil será a sentinela montada à guarda. Os obstinados que retardam seu sono até a noite, acordam no amanhecer, isolados do trabalho, não gozarão bens. O Eterno concede aos que a amam, mesmo que quando esses estejam repousando. Quando seus filhos, esses são herança do Senhor, o fruto do vento da presença de Deus. Quando as flechas não do guerreiro são os filhos nascidos na sua juventude. Bem-aventurado o homem cujo aljava deles está repleto. Será respeitado até mesmo pelos seus inimigos quando pleitearem contra eles junto às portas da cidade. Vamos cantar o hino 345, Preciosas são as horas. Oh,
confesso meus temores, toda a minha imperfeição. Ele escuta com paciência essa triste confissão. Com ternura repreende meu pecado e todo o mal. Ele é sempre o meu amigo, o melhor e mais leal, o melhor e mais leal. Nós vamos ter um momento de oração silenciosa novamente. Já fizemos no início, no propósito de adoração, nos aproximando de Deus. Este momento do culto, para mim, irmãos, é um tanto solene e precioso. É elevado demais. É o momento da contrição. É o momento que Deus nos dá a oportunidade para aproximarmos diante do teu trono, e o autor de Hebreus nos faz lembrar que o trono de Deus não é o trono de um dominador, mas é o trono de graça, e dele nos aproximamos para recebermos graça, porque é em graça que Deus nos acolhe, recebendo a nossa adoração, e é em graça que Ele nos perdoa quando confessamos a Ele os nossos pecados. É mesmo um momento de rica oportunidade. De fato, na cruz do Calvário, Cristo pagou os nossos pecados. Os pecados que cometemos hoje, há na cruz de Cristo provisão e o perdão para estes pecados de hoje. E Deus quer perdoar mediante a confissão sincera. Façamos assim, neste culto a Deus, em momento de oração silenciosa. Cada um pode falar com Deus sobre si mesmo em silêncio, e Deus está ouvindo e perdoando em sua graça os nossos pecados confessados. Continuamos, ó Pai Celestial, na Tua presença, neste culto dirigido tão somente a Ti. Mas sabemos que somos indignos de prestar-Te o culto. Reconhecemos na Tua presença a nossa natureza. Somos pecadores e então nós pecamos. Mas vimos na mediação de Cristo também pedir o perdão para os nossos pecados, suplicar ao Pai a Tua ajuda para vivermos vida santificada, vida no centro da Tua vontade. Pedimos, ajuda-nos, ó Pai, a atender os princípios da Tua palavra, para atendermos o propósito do Senhor para com a Tua igreja, para conosco, para com o Teu povo. Nós somos-te agradecidos, porque o Senhor nos perdoa em Cristo Jesus. Amém. Vamos
ler a palavra de Deus em Colossenses, capítulo 3, os versos 18 a 21. À noite nós estamos, depois que estudamos o Evangelho de João, estudando Colossenses de forma mais sistemática. Mas eu quero falar à igreja em Colossenses capítulo 3, 18 a 21. Vamos fazer esta leitura de forma responsiva, alternando seus versículos. Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não imiteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Vamos cantar ainda o hino 109, a primeira, terceira e sexta estrofes. Ó bem, Espírito de amor. As crianças têm oportunidade, podem vir aqui à frente, a professora Leite vai conduzi-las. E tem aqui também o gasofilaço para as crianças fazerem entrega, consagrarem as suas ofertas. Tira a parte de cima. Isso, vamos tirar a torre, porque a nossa torre, na verdade, está de caminho mesmo. Tanto lá como aqui. Na hora de fazer o outro para vocês que fizeram. É a sua torre que precisa ser construída, né? Está dando certo. Lá que está caindo, aqui também está caindo. Né? Mas eu estou feliz que vocês vieram à casa do Senhor. Eu quero fazer uma perguntinha para vocês. Presta atenção. Muitas vezes, quando estamos na escola, a professora, ela dá uma atividade para fazer. A tarefa de casa. Aquela tarefa boa que vocês gostam de fazer. Não. E aí, então, você pergunta para a mamãe muitas vezes: mamãe, essa tarefa aqui. E às vezes acontece que a mamãe acaba fazendo a tarefa. Não precisa ninguém olhar para trás. A mamãe acha que é mais fácil, ligeiro, fazer a tarefa e vai. Né? E acaba fazendo. Mas aconteceu uma vez com uma menina. Ela, então, lá na escola, a professora de português falou assim: crianças, vocês vão escrever uma história. Qualquer história. E aquele que vencer, fizer a melhor história, eu vou dar R$20. Oh, as crianças, R$20 está ótimo. Né? Então, as criançadas foram para casa e escreveram essa história. Fizeram as histórias e trouxeram. Muito bem. A professora corrigiu e veio a vencedora.
chamar aqui na frente a menina chamada Márcia. Vem aqui e vai receber 20 reais. E ela pegou os 20 reais. Muito feliz, foi feliz. No domingo ela foi para a igreja. E aí então, a professora lá contou uma história. E essa história que eu vou contar para vocês depois também. Quando ela ouviu aquela história, quando foi na segunda-feira, ela chegou lá na sala e ela disse assim: professora, eu quero entregar aqui um dinheiro. Eu vou devolver 4 vezes a mais do que a senhora me deu nos 20 reais. Não, eu te dei os 20 reais, mas eu vou devolver 4 vezes. Por quê? Porque eu aprendi uma história lá de uma pessoa que andou tirando dinheiro e aí então ele acabou devolvendo. E eu quero ver porque não fui eu que fiz a história. Foi a minha mãe que escreveu a história. Então eu menti e agora eu quero devolver, porque eu não mereço esse 20 reais. E devolver. Eu fico pensando, será que na nossa vida ainda, em relação com as coisas de Deus, como será que nós estamos? Estamos mentindo? Estamos roubando do Senhor? A parte que cabe a Ele, muitas vezes, não só no dinheiro, mas o nosso tempo na casa do Senhor, o nosso estudo, o culto em casa, a leitura da Bíblia, a oração. Muitas vezes nós não temos tempo, estamos roubando tudo isso do Senhor. E aí ela aprendeu essa lição que nós vamos para a nossa classe e vamos ver quem é que andou aprontando, mas depois ele resolveu fazer uma coisa diferente. Vamos ficar em pé? Nós vamos cantar Este é o Dia que o Senhor nos deu, sem acompanhamento. Porque ela deve estar estudando o outro, não tá? Esse é o dia que o Senhor nos fez, que o Senhor nos fez. Dia de alegria e de cânticos e de cânticos. Este é o dia que o Senhor nos deu. Dia de alegria e de cânticos. Este é o dia que o Senhor nos deu. Por isso. Vamos orar. Santo Deus, ó poderoso Pai eterno, agora que vamos buscar o alimento para as nossas almas, na Tua Palavra, precisamos da iluminação do Teu Espírito Santo. Venha nos conduzir neste momento, para que possamos extrair lições da Tua Palavra, lições a atender os nossos anseios, lições para a nossa edificação espiritual. Assim venha nos fortalecer, venha nos conduzir em Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, como podemos sempre observar nas suas cartas, ele sempre deu instruções sobre o convívio familiar, especialmente pensando no desenvolvimento dos membros da família, porque entre os propósitos da família encontra-se o crescimento dos seus membros, o desenvolvimento daqueles que formam a família. No texto que fizemos a leitura, ainda que de forma resumida, o apóstolo não deixa de ser objetivo, apontando aqui para o ideal de Deus, para a família cristã. Ele fala, nestas poucas palavras, sobre os deveres da esposa para com o marido,
os deveres do marido para com a esposa, os deveres de ambos, os pais, para com os filhos e os deveres dos filhos para com os pais. Assim, o apóstolo revela o quanto Deus ama verdadeiramente a família. Deus, Ele demonstra nas páginas sagradas como Ele que instituiu a família. Nós ouvimos hoje frases, chavões, refrões: a família é projeto de Deus. Tenho ouvido muitas pessoas falando assim em suas pregações, que a família é um projeto de Deus. Eu prefiro entender que não é um projeto. A família é de fato uma instituição divina, é uma realidade e não um projeto. E é uma instituição amada por seu Criador. Deus ama a família e é por isso que Ele estabelece princípios que visam o fortalecimento, o desenvolvimento, o crescimento da família. Ninguém tem as intenções de crescimento para a família mais do que o seu próprio Criador, o que o instituiu, Deus mesmo. Esta semana nós comemoramos o Dia das Crianças. Hoje, então, comemoramos o Dia dos Professores. No versículo 20, nós encontramos o apóstolo Paulo chamando a nossa atenção por sua referência aos filhos, às crianças, os alunos, portanto, as crianças. E no verso 20 mesmo, ele acaba nos conduzindo para o versículo 21, onde diz: pais. Pais, aqui não são os pais, o pai no sentido plural, mas pais, mãe e pai. Pais, não irritei os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Assim nós podemos pensar na responsabilidade do pai e da mãe, a responsabilidade que os pais têm na formação integral, completa dos seus filhos. E podemos logo notar: um pai cristão é aquele que prioriza o caráter cristão dos filhos na sua formação. E como prioriza o caráter cristão dos filhos na família cristã? É assim: os pais são os responsáveis em dar instruções aos filhos e devem fazer, já que se trata de pais cristãos, devem fazer isto, ensinando os filhos nos caminhos de Deus. O que os pais passam para os filhos em termos de valores morais, valores espirituais, nos primeiros anos de vida, dificilmente qualquer sistema de ensino fora do lar poderá destruir, poderá sequer corromper a convicção imprimida pelos pais a seus filhos na sua infância. Os filhos instruídos por pais cristãos certamente terão o caráter que agrada a Deus. E é esta segurança que os pais precisam ter. Esta segurança que vem de Deus. Mas os pais têm esta segurança quando eles são de fato fiéis na obediência à palavra de Deus
dando prioridade à formação integral dos seus filhos, esta formação completa, e nasce então bebê, mas logo no colo, o que a mãe está cantando enquanto adormece a criança, que letra está sendo cantada? O que vai sendo já imprimido naquela matriz branca que vai colocando ali as impressões da vida. Os pais fiéis, eles sabem o que podem fazer, como devem fazer, para dar a formação completa, plena, correta, sólida, forte, sim, para os seus filhos. É claro que, então, a Bíblia parte do seguinte pressuposto: os pais cristãos amam os seus filhos. E amam não simplesmente porque tem um sentimento que faz os pais ficarem mais apegados ainda, com laços bem estreitos, por serem laços familiares com os filhos. É mais do que um sentimento, porque o amor que nós aprendemos na palavra de Deus não é simplesmente um sentimento, é mais, é um mandamento, é ordem de Deus. E a Bíblia então parte desse pressuposto que os pais cristãos são aqueles que amam de fato, com amor genuíno, os seus filhos. E porque amam os seus filhos, não querem deixar jamais os seus filhos fora de Cristo, o Salvador. Os pais cristãos sabem que os filhos são criados e também são redimidos para a glória de Deus. Por isso, a formação dá nos primeiros meses, nos primeiros anos de vida da criança, dos filhos, devem objetivar sempre a glória de Deus, porque é assim. A glória de Deus é o alvo da vida cristã. Deus criou o ser humano para a sua glória. Não é assim, irmãos? E o alvo é a glória de Deus, mas o Adão, como uma flecha, o ser humano é lançado no alvo, a glória de Deus, mas ele foge. Então Deus diz: eu vou colocar esta flecha no alvo. E enviou Cristo Jesus. E então nós somos redimidos para acertar o alvo, a glória de Deus na vida cristã. Certamente por causa desse amor que os pais têm pelos filhos, e pelo fato dos pais cristãos saberem que os filhos devem ser criados não para nós, ou então, como algum cristão até acha bonito dizer, eu crio meu filho para o mundo. Não faça isso. Nós criamos os nossos filhos não para nós, não para o mundo. Nós criamos os nossos filhos para a glória de Deus. Isto sim. E Deus não vai deixar nada tirar o alvo dos nossos filhos, que é a sua glória. Foi por isso mesmo que Jesus certamente falou com os seus ouvintes: qual pai, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Pais cristãos, observem bem, cuidado, não troquem pães por pedras para os filhos. Deus não quer isso.
Não façam isso por omissões, até mesmo relaxamentos. Não troquem panos por pedras. As crianças que nascem nos lares cristãos são filhos da aliança. E esta é uma doutrina preciosa na palavra de Deus, que igrejas reformadas jamais abdicam, jamais abrem mão. Os filhos são, sim, filhos da aliança. Por isso, os pais precisam educar os filhos dentro da aliança de Deus com o seu povo. Sempre quando realizo o sacramento do batismo, eu gosto de falar com os pais: olha que você apresentou a sua criança para Deus. É o batismo infantil. Ele tem a identidade de que pertence ao povo de Deus. O batismo não o salvou, não, mas é filho da aliança, já está integrado no povo de Deus, com o povo de Deus. Por isso Moisés, na proposta do faraó: vocês podem ir adorar a Deus no deserto, mas as crianças ficam aqui. Não! As crianças também fazem parte do povo de Deus, seguirão para a adoração a Deus. São filhos da aliança e são apresentados a Deus pelo batismo. E eu sempre digo: então você apresentou o seu filho a Deus pelo batismo. Agora você tem muitos dias para apresentar Deus para o seu filho. E deve fazer isto, porque ele também faz parte da aliança de Deus com o seu povo, e diz ser o nosso Deus, o Deus dos nossos filhos. E é por isso que os pais precisam educar os filhos nesta compreensão e fazerem dentro da aliança. Em se tratando de pais cristãos, os filhos pertencem sim a Deus. É só não impedi-los de conhecer a Cristo. E creio que essa também é a advertência de Cristo, quando disse: deixar vir a mim os pequeninos e não os embaraçantes. Ele disse: deixar vir a mim, deixai vir a mim os pequeninos e não os embaraçantes. Não é simplesmente não embaraçar, não é simplesmente um aspecto negativo a ser visto nas palavras de Jesus. Não é somente não criar um obstáculo, está bom demais. Não, você cria sim um obstáculo quando você não o conduz a Cristo Jesus. Isto já é um embaraço tremendo para a criança. E é interessante porque quando Jesus falou estas palavras, os pais estavam levando as suas crianças. Os pais são os responsáveis. Eles estavam conduzindo as crianças para serem abençoadas por Jesus. E eu fico pensando, olha que aqueles pais sabiam das coisas, porque eles sabiam para diante de qual mestre eles estavam levando as suas crianças. Então,
os professores cristãos também precisam criar uma condição tamanha que possam inspirar confiança nos pais cristãos. Hoje se fala muito no ensino, nas escolas, nas ideologias e por aí afora. Mas creio que Deus fica olhando tudo isso, sem dúvida alguma, como Deus onisciente, onipresente. Ele sabe de tudo isso, mas Ele sabe também da provisão dele para os pais cristãos enfrentarem situações tão doentias como encontramos no mundo hoje. É que os pais deram às crianças uma formação tão sólida que agora, qual Moisés, podem seguir para ajudar o faraó no palácio, mas na hora de escolher, estarão escolhendo aquilo que aprenderam na infância com os primeiros professores, os seus pais. Assim, pais tementes a Deus é que formam os filhos, mas formam os filhos para Deus. A Bíblia dá esse privilégio responsável aos pais, mas também por isso exige a obediência dos filhos. No verso 20 nós lemos: filhos, alunos em casa, e diz: filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazer é grato diante do Senhor. Responsabilidade que os pais têm, meus irmãos, é uma responsabilidade elevada demais. Porque quando Paulo diz palavras tão direcionadas para os filhos, filhos, em tudo obedecei a vossos pais, ele diz, em todas as coisas. Os filhos não questionam as ordens dos pais, podem até perguntar, buscar um entendimento, mas não ficar questionando a raiz, o fundamento da ordem dos pais. Mas os pais precisam fazer com que os filhos tenham assim a tranquilidade da obediência, fazendo com que a ordem, a orientação possam revelar em si mesmo o seu próprio fundamento. Onde os pais estão buscando tais fundamentos? É difícil ver na igreja famílias ocupando os bancos da igreja durante anos e anos e jogando seus filhos na cova dos leões, esperando que Deus os salve e os tire dali. Não. Os pais são chamados por Deus para o aprendizado da palavra de Deus. Isto exige esforço, é desgastante, mas é sublime demais. Precisamos ser igreja forte, precisamos para isso ter famílias fortes, famílias bem formadas na palavra de Deus, lares que educam os seus filhos para serem verdadeiros e resistentes cristãos no mundo desafiador de hoje. Assim é que podemos cultivar a paz que nós recebemos como resultado da reconciliação, a nossa justificação com Deus. E o apóstolo diz: filhos,
Em tudo, vocês devem obedecer os pais de vocês. Isto é grato diante do Senhor. Desobediência, irmãos, é coisa que Deus não gosta. Aliás, a palavra obediência, podemos dizer que é uma palavra, no mundo das terminologias, uma palavra gasta hoje. Obediência parece que é uma coisa repugnante. Isto entrou na igreja também. Obedecer às autoridades, o que é isso? Os presbíteros, pastor, há professores na educação cristã? Não. Em casa, obedecer aos pais, o que é isso? Isso é coisa do passado. Mas a palavra continua viva. Filhos, em tudo, obedecei a vossos pais. Fazei, ele diz, é grato diante de Deus. Desobediência e desobediência aos pais é algo que Deus não aceita, porque desobediência faz parte da lista que nós temos lá em Romanos capítulo 1, no verso 30, quando o apóstolo Paulo está falando sobre o paganismo, e numa lista que tão pequena, não de todas as coisas, mas que exemplificam todas as coisas, está a desobediência aos pais, como fazendo parte de um comportamento no paganismo, não no cristianismo. Como o mundo pode olhar para um cristianismo onde as famílias cristãs não ensinam os filhos a obediência. Os pais são mesmo os primeiros professores na formação dos seus filhos. E esta matéria é a mais difícil de ser dada, porque é onde está o alicerce para sustentar todas as coisas na vida do filho neste mundo desafiador. Quando o ensino convencional que temos, quer na escola pública ou mesmo em particular, mas quando este ensino começa a destruir a autoridade dos pais para os filhos, se torna um ensino reprovado por Deus. E os pais precisam logo mostrar o seu amor no cuidado com os filhos, tirar dos filhos a atenção à instrução do pai, tirar dos filhos a atenção do ensinamento da mãe, é contrário à palavra de Deus. No livro de Provérbios nós lemos sobre um pai que diz: filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. Ouvi, filhos, a instrução do pai, estais atentos para conheceres o entendimento. Agora, pois, filhos, ouvi, porque felizes serão os que guardarem os meus caminhos. Então, junto com a disciplina, isto é, a educação, disciplina positiva, educação, ensino, instrução, disciplina neste sentido. E junto com essa disciplina, é preciso estar sempre a motivação. Porque olha só o que Paulo diz no verso 21. E pais, depois de apontar para os filhos a responsabilidade na obediência, diz: pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Em Efésios, o apóstolo Paulo traz esta mesma ideia, mas veja que
aqui é para os filhos não ficarem desanimados, ou seja, junto com a instrução, é preciso a motivação. Dizem que Lutero tinha uma dificuldade tremenda no início para orar o Pai Nosso, por causa da palavra Pai, que representava para ele uma severidade tremenda, pois que se fala que seu pai era rígido demais, e somente rígido em cobrar dele, de maneira que falar Pai era a sua grande dificuldade. Pais cristãos que obedecem a palavra de Deus não deixam os filhos, é claro, fazerem o que querem, o que desejam, de acordo com as Escrituras. Os filhos não são somente imaturos, muito mais do que isso. Os filhos são pecadores por natureza, e por natureza são incapazes de escolher, somente fazer o que é bom. Então os pais não podem deixar os filhos fazerem o que desejam simplesmente, e querem. Não, mas precisam ser motivadores para os seus filhos. Os pais devem, assim, criar uma atmosfera de amor e confiança para ajudar os filhos a cumprirem o mandamento, a obediência que eles devem aos pais. Quando os pais são injustos, quando os pais são severamente com os filhos nas suas atitudes, sempre severos demais, acabam formando nos filhos um espírito de desânimo, um espírito de resignação. Então Paulo diz: não irritem os vossos filhos, para que eles não fiquem desanimados. Veja, meus irmãos, a Bíblia é muito séria na formação da família, no desenvolvimento dos membros que formam a família. A Bíblia é muito séria quanto à educação que os pais devem passar para os filhos. Se nós achamos que a Bíblia ignora tais verdades, nós é que estamos ignorando a palavra de Deus. E mais do que isso, estamos ignorando o refúgio que os nossos filhos podem encontrar em Deus, pelo temor que nós cultivamos em nossa vida com Deus. Estamos prejudicando os nossos filhos e não motivando-os para Deus. Para isto nós precisamos ter boa formação cristã, solidificar, dedicar mais tempo ao estudo da palavra de Deus, e não ficarmos somente achando que podemos terceirizar a educação dos nossos filhos. É a babá que chega, você cuidou, você falou, você deu. Isso é fácil. E depois então, agora está chegando a hora de mandar para a escola. Que bom, vai ficar lá um bom tempo, e eu em casa. E a mente da criança está sob a mente de pessoas que por vezes não conhecem a Deus. Quando tem um professor que teme a Deus, ótimo. E quando não tem? Então, irmãos, hoje, dia dos professores, que Deus levante professores que temem a Deus de fato no ensino das nossas crianças, mas que Deus conscientize os pais na responsabilidade de ensinadores, instrutores na formação dos filhos. Depois dizer, mas a escola é que atrofiou toda a mente do meu filho, e vou ficar então sem essa responsabilidade, a responsabilidade da escola. Pode
até ser para a sociedade, mas para Deus, não. E para a consciência daquele que teme a Deus, também não. Mas que Deus nos ajude para que possamos imprimir nas nossas crianças sempre o valor que conduz à vida a que Deus chama cada um dos nossos filhos e a todos nós. Amém. Vamos cantar o hino 132, diz a Bíblia. Agora, irmãos, vou fazer uma oração. Quero agradecer a Deus pelos professores que são professores íntegros no seu ensino, na rede convencional, seja pública, seja particular. Orando a Deus pelos professores na igreja, pelos pais, e também devemos lembrar daqueles países que estão vivendo o drama da guerra. Parece que a guerra ainda no mundo hoje é o meio de solucionar as dificuldades, os problemas. Muitas famílias são dizimadas, crianças, adultos, todos sofrem com a guerra. Outras famílias estão sofrendo com as enchentes também inesperadas em algumas regiões em nosso país. Vamos estar assim orando, não só agora, e convido os irmãos a orarem também em suas casas, sempre colocando diante de Deus estes dramas vividos por estas famílias. Vamos orar. Deus eterno, Pai gracioso, chegando no final deste culto dirigido a Ti, expressamos-te, Senhor, a nossa gratidão. Somos agradecidos por Tua Palavra, porque a Tua Palavra é viva, é poderosa, a Tua Palavra é atual, é eficaz, é como uma espada de dois gumes. Ela é cortante, é a Palavra que penetra nas nossas mentes, corações, para nos instruir, nos guiar no rumo certo, agradável a Ti. Somos-te agradecidos por Teu zelo, por Teu amor, Tua bondade para conosco, que nos edifica espiritualmente pelo estudo da Tua Palavra. Mas, Senhor Deus, também queremos dar-te graças por Tua igreja, os professores na Tua igreja, que se dedicam a ensinar as crianças na sua formação, na sua vida moral e espiritual. Somos agradecidos pelos professores, pessoas tementes ao Teu nome, pessoas que querem honrar a Tua Palavra e por isso até sofrem no sistema de ensino hoje em nosso país. Oramos, ó Pai, por estes professores, rogando que conceda-lhes a sabedoria para lidarem nessas diversidades com as quais se encontram, com as ideias tão diferentes
enfrentando assim uma adversidade, muitas vezes inesperada por eles também. Conceda-lhes, ó Pai, a sabedoria para lidarem com situações assim. Oramos em favor daqueles professores que cultivam e amam o paganismo, querendo viver uma vida frouxa, passando tais propostas para os alunos, principalmente crianças. Estejas, ó Pai, alcançando-os de forma a redimir para o Senhor, tornando-os assim mestres, ensinadores tão sérios, voltados para a Tua Palavra, pessoas que possam temer o Teu nome. Abençoe então os alunos, as nossas crianças, neste vasto mundo de ideias. Estejas, ó Pai, firmando as convicções entregues a estas crianças pelos pais, na infância, em sua educação. Pedimos que estejas, ó Deus, desta forma guiando e fortalecendo a Tua Igreja. Oramos por aquelas famílias que passam por dificuldades, estão sofrendo por causa da guerra, ou então sofrendo com essas enchentes em lugares tão variados em nosso país. Esteja socorrendo as famílias que estão sofrendo. Estejas conosco. Conceda-nos, ó Pai, um dia agradável, um dia voltado para a Tua glória, um dia dedicado ao aprendizado da Tua Palavra, um dia em que possamos propor a nós mesmos um desejo maior de servir-te em Teu reino eterno. Conceda-nos, ó Pai, um dia agradável em família e dá-nos uma semana próspera, em segurança, em direção que vem do alto. Nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos dar oportunidade agora para os irmãos consagrarem a Deus as suas ofertas e já tem a oportunidade de fazer o recolhimento. Convido a igreja a pôr-se em pé para encerrarmos o culto. Nós vamos cantar o hino 354, 1, 2 e 5. Ó Deus eterno e protetor. E a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós e com todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém.